Nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais. Essa é um dos pilares da doutrina pentecostal. É uma das afirmações categóricas do nosso código de fé, da nossa declaração de fé. Nós cremos na atualidade, na vigência, na permanência dos dons espirituais e também do batismo no Espírito Santo. Todavia, muito embora sejamos uma igreja de natureza de segmento pentecostal, pentecostalismo inaugurado por William Seymour em 1906, que deu origem ao protestantismo pentecostal, que é a maior força evangélica no planeta Terra. Há muita inobservância em relação à própria doutrina pentecostal esposada pelo apóstolo Paulo. E nessa noite eu quero abordar diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, quero falar sobre esse assunto, sobre os dons espirituais. A Bíblia diz, quando Paulo entra nessa matéria de fé, ele abre o assunto dizendo da seguinte forma: acerca dos dons espirituais não quero que sejais ignorantes. E tenho para mim que de todas as doutrinas, de todos os assuntos relativos à fé, o que é mais alvo da ignorância são os dons espirituais, principalmente no nosso meio. A gente acredita nos dons do Espírito, mas entende pouco acerca do dom do Espírito. E acreditar no dom do Espírito, acreditar nos dons espirituais, crer na atualidade dos dons espirituais é apenas o primeiro passo, mas ainda é insuficiente para que os dons espirituais sejam exercidos e operados com entendimento e sabedoria. Há muita ignorância. Muitos ignoram os dons espirituais porque não acreditam nos dons espirituais, não acreditam na atualidade dos dons espirituais, não creem que os dons espirituais têm validade para os dias odiernos, não creem que os dons espirituais têm aplicação para a igreja dos tempos modernos. São os chamados cessacionistas. Cessacionistas são aqueles que acreditam que os dons espirituais teve o seu desfecho, teve o seu encerramento na igreja, no final do primeiro século da era cristã, quando os apóstolos, quando os escritos apostólicos, o Novo Testamento terminou de ser escrito. Então, eles afirmam que os dons espirituais deixou de ser necessário na igreja. Então ignoram totalmente. Vivem como se os dons espirituais não existissem. Como se isso fosse inexistente. Tratam essa matéria com o absoluto desprezo. Não creem, simplesmente não creem. E por isso que eu dou, como é uma matéria de fé, e toda matéria de fé precisa ser aceita, precisa ser recebida pela fé.
uma vez que eu não tenho fé, então há um bloqueio imediato. E para aqueles que ignoram pelo fato de não crer na atualidade dos dons espirituais, ele perde a sua funcionalidade e deixa a sua operacionalidade imediatamente pela própria incredulidade. Se não crê, então, para aquela pessoa que não crê, isso não tem sequer importância alguma. Mas também tem aqueles que creem. Tem os que creem, que somos nós. Creem, mas não entendem acerca do assunto. Acreditam, mas não entendem nada acerca do assunto. E é justamente nesse campo que o inimigo opera. O inimigo opera no campo da ignorância, fazendo com que aqueles ignorem totalmente a realidade dos dons espirituais e fazendo com que aqueles que acreditem sem, contudo, observar a palavra de Deus acerca do assunto. E aí entra num terreno escorregadio, perigoso, perigosíssimo. Então a ignorância tem sido o bloqueio, a ignorância tem sido a ratoeira, a ignorância tem sido a arapuca, que tem pegado muita gente, que tem sido armadilha para muitas pessoas. Porque se os dons espirituais são usados de forma errada, é a mesma coisa de você usar uma boa ferramenta do jeito errado. Pegue aí uma ferramenta caríssima, sofisticada, e coloque na mão de alguém que não tem preparo para usar. Pegue uma ferramenta que custa aí, uma ferramenta que na mão de uma pessoa habilitada vai produzir um ótimo resultado, mas na mão de uma pessoa ignorante, que não observou as formas e as instruções pelas quais essa ferramenta opera, na verdade, uma coisa boa na mão de uma pessoa ruim ou de uma pessoa despreparada, ao invés de produzir coisas boas, vai causar desastres. E aí tem muita gente que já, porque viu muita coisa do arco da velha no campo dos dons espirituais, tem o pé atrás. Também não, isso aí, até existe, mas eu já vi cada coisa, cada presepada que só por Deus. Então tem de tudo no meio desse negócio. Mas o que resume todo esse aspecto é o que Paulo abre o assunto. Não quero que sejais ignorantes. Não pode ser ignorante acerca. Então precisamos penetrar no assunto e entender para a gente poder permitir que o Espírito Santo opere no meio da igreja e em nossas vidas e através das nossas vidas com sabedoria e com inteligência. A Bíblia diz no capítulo de número 11, no versículo de número 2, do livro do profeta Isaías. Eu quero que vocês abram comigo. Capítulo 11, versículo de número 2, do livro do profeta Isaías. Que diz da seguinte maneira: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Esta é a operação do Espírito Santo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É o que no Apocalipse chama de os 7 Espíritos de Deus, que são 7 dimensões ou 7 facetas da operação do Espírito Santo. E a Bíblia diz o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência. Então o Espírito Santo
ao repousar sobre nós, ele se manifesta na sabedoria, na inteligência, no conselho, na fortaleza, no conhecimento e no temor do Senhor. De tal modo que nenhum de nós, ao recebermos a presença virtuosa, a presença gloriosa do Santo Espírito em nós, podemos nos sujeitar, sermos enganados ou confundidos, porque o Espírito Santo está em nós. E voltando à passagem no qual nós estamos apreciando aqui nessa noite, o apóstolo continua dizendo: vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Ou seja, o apóstolo Paulo cria um contraste entre a era em que os coríntios eram idólatras e viviam na idolatria, no paganismo, e hoje eles vivem uma vida na esfera do Espírito Santo. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, os dons espirituais não servem para amaldiçoar, os dons espirituais não servem para confundir, os dons espirituais não servem para vantagem pessoal, os dons espirituais não servem para projeção personalística, os dons espirituais não servem como meio de renda, os dons espirituais não servem para manipular emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente outras pessoas, porque a Bíblia diz: ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema. Os dons espirituais não servem para nós não somos donos dos dons e nem proprietário e não usamos os dons, mas os dons pertencem ao Espírito e opera pelo Espírito através de nós, não para confusão. Louvado seja Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Olha só, ninguém pode dizer. Então, o apóstolo Paulo está pegando, está começando pelo beabá, está lançando os alicerces da doutrina, está lançando os alicerces, os rudimentos da doutrina, os princípios pelos quais ele se sedimenta, se estrutura, ele se organiza. Ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é anátema. Então, o dom espiritual não serve para ameaçar emocionalmente. Os dons espirituais não servem para criar confusão. Os dons espirituais não servem para chamar a atenção dos olhares das pessoas para a pessoa que é usada. Você já viu? O que mais tem é isso: a pessoa se diz usada pelo Espírito Santo e faz disso uma plataforma de marketing, faz disso uma plataforma de holofote, faz disso uma plataforma de propaganda dos dons espirituais. E nós precisamos ter princípios. Pelo princípio a gente já vê de cara as distorções que tem aos borbotões por aí. E está dizendo aqui, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, para você chegar na presença de Deus e clamar pelo Senhor, para fazer isso, é por isso que o único pecado que não tem perdão é o pecado do Espírito, é contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence o homem. É o Espírito que desperta o homem. É o Espírito que
sensibiliza a nossa consciência. O Espírito age em nosso espírito. Na tricotomia humana, o homem é constituído de espírito, alma e corpo. E é no espírito do homem que reside a consciência e a fé. Então, a consciência do que é certo ou errado, a consciência do que agrada a Deus, a consciência que nós temos acerca das realidades de Deus, ela é produzida em nós. Você não consegue dar um passo na fé, você não consegue dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Quando Jesus anunciava aos seus discípulos a vinda do Espírito Santo, ele dizia: e ele me glorificará. Qual é a função do Espírito se não glorificar a Deus? O Espírito Santo está em nós para quê? Para glorificar Jesus. O Espírito Santo se move em nós para glorificar a Jesus, para que a nossa vida seja a expressão da glorificação do nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ele está dizendo: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então são dois pilares. Ninguém diz que ninguém pelo Espírito diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Se você não estaria aqui se não fosse pelo Espírito. Louvado seja Deus. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse pelo Espírito. Se o Espírito não quisesse a gente aqui, nós não estaríamos aqui. Entendeu? Você já pode dar glória a Deus porque você está aqui, porque o Espírito te trouxe. Ele habita, ele se move em você. Mas agora vamos seguir na compreensão do que Paulo nos intenta nos instruir. Ora, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Então vamos repetir: há diversidade de dons, há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Isso se resume numa palavra que é usada na primeira epístola de São Pedro, que é multiforme. A ação do Espírito Santo, ela é multiforme. Há diversidade de dons, ministérios e operações. De tal modo que na soberania de Deus, o Senhor tem várias maneiras de agir entre o seu povo. Várias maneiras de interagir com o seu povo. Isso significa que nós precisamos estar sujeitos à vontade soberana de Deus. E a multiforme operação de Deus pela graça, ela remete ao que Jesus ensinou acerca do Espírito para Nicodemos, dizendo que alguém sabe aqui o caminho do vento, de onde vem para onde vai, mas a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas nós ouvimos a sua voz. Aleluia! Ou seja, o Espírito de Deus não se deixa encaixar em nossos programas. O Espírito de Deus não se permite ser emoldurado conforme aquilo que eu quero. Não sou eu que quero. Não sou eu que estipulou, irmãos. Eu sempre digo a palavra a minha teologia foi aos pés dos ensinadores da nossa igreja.
Quem já viu o pastor Severino Pedro, saudoso pastor Severino Pedro, ministrar ensino? Ele fala, o pastor Severino fala assim, nós fazemos movimento e Deus manda o avivamento. Eu não faço avivamento. Vem cá que, domingo vai ser um culto de avivamento. Irmão, quem sou eu para programar o que Deus vai fazer? Domingo vai ser o culto da revelação. Quinta-feira da profetada. Quinta-feira do mistério. Quinta-feira do avivamento. Irmãos, quem sou eu para programar quando o Espírito vai mandar avivamento? Minha função é buscar. Minha função é me santificar. Minha função é louvar o nome do Senhor. Meu trabalho aqui não é dizer para o Espírito o que precisa ser feito. Por quê? Porque há diversidade de dons, há diversidade de operações e há diversidade de ministérios. Significa que Deus trabalha do jeito que Ele quer. Ele não trabalha do jeito que você quer, não trabalha do jeito que o pastor quer, não trabalha do jeito que o ministério quer. Trabalha do jeito que Ele quer, na diversidade dEle. Deus opera de acordo com o que Ele achar que deve operar. E nós estamos aqui para obedecer à direção que Ele manda. Se quiser servir a Deus no Espírito, é assim, irmão. Porque nós gostamos de ter tudo sob nosso controle. Nós gostamos de ter tudo sob nosso esquema. Nós gostamos de ter as coisas dentro do nosso script, dentro dos nossos planos. Mas os nossos planos são sobrepostos pelos planos do Senhor, porque a Bíblia diz, há diversidade de dons, há diversidade de ministério e há diversidade de operações. Ou seja, às vezes você está achando que Deus vai entrar em providência através da diversidade de operações. Ele fala, não, eu quero operar através do ministério. Às vezes o pastor está falando, não, Deus vai operar através do ministério. Aí Deus fala assim, não, eu vou levantar uma criança cheia do poder de Deus e vou dar graça. Quem está no comando é Deus. É por isso que as pessoas não querem, é por isso que as pessoas não querem, é por isso que as pessoas ignoram os dons espirituais. Por quê? Porque nos dons espirituais o controle não está na mão do homem. Na operação atual do Espírito Santo, o controle não está nas mãos humanas, o controle está na soberania de Deus. Louvado seja Deus. Está no controle da soberania de Deus. Então não sou eu que... Entendeu? Você já viu? Porque o inimigo é especialista em imitar, simular as coisas de Deus. Então, nós precisamos nos submeter a Deus, porque a maneira como Deus vai agir normalmente não é a maneira como você pensou que Ele vai agir, ou a maneira como você imagina que Ele vai agir. Então você precisa partir desse princípio. Você crê nos dons espirituais? Então você fala assim, eu estou passando um problema muito grande, eu preciso que Deus fale comigo, meu Deus do céu. Você precisa que Deus fale com você? Então deixa eu te dizer, há diversidade de dons, há diversidade de ministério e há diversidade de operações. Eu estou com um problema muito grande. Aí sabe que a pessoa vai? Sabe, tem aquela irmã que ora lá e é usada em profecia, eu vou lá atrás dela para ver se eu recebo uma profecia. Aí você já entrou no erro. Você já caiu do cavalo. De cavalo magro. Irmãos, ou a gente acredita na Bíblia, ou vamos para nossa casa assistir Netflix. Você já caiu do cavalo. Porque você já determinou como é que deve ser, que a coisa vai acontecer. Você já determinou por onde é que a tua bênção precisa vir para chegar a você. E nem sempre a maneira como Deus vai agir na tua vida é a maneira como você programa. Porque você tem que seguir o que Ele está falando, a diversidade de dons, de operações e diversidade de ministérios. Ou seja, Deus vai fazer o que você não imagina. Deus vai fazer o que não está no teu script. Deus vai agir da maneira que você não compreende. Porque os caminhos de Deus são caminhos de mistérios. Então você não tem que programar como é que Deus vai falar.
Você tem que se submeter a Deus, ó Senhor. Me ajuda aí, porque eu preciso de algo da tua parte. Olha só. Porque a um é dado pelo Espírito. Vamos lá, versículo 7, me perdoe. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas a manifestação, olha só, a diversidade. Primeiro ele, antes de entrar no assunto propriamente, antes de pormenorizar, antes de desossar a matéria, de mastigar a matéria, ele diz: há diversidade de operações, há diversidade de dons e há diversidade de ministérios. Pronto. Agora ele vai dizer: mas a operação, a manifestação do Espírito é dada. Está vendo? A manifestação do Espírito é dada. Se é dada, significa que vem de graça. É dada. O Senhor outorga, a manifestação do Espírito é dada a cada um. Repita comigo: a manifestação do Espírito é dada a cada um. A partir desse texto eu entendo que não tem ninguém que fica de fora da manifestação do Espírito. Está dizendo que é dado a cada um. Cada um dos que tem aqui tem, dentro do espectro, operações, ministérios e dons, a manifestação do Espírito. A cada um. Ou seja, Deus age, isso que é bonito, isso que é maravilhoso na obra de Deus, é que Deus, o Espírito se manifesta a cada um, de uma maneira pessoal. O Espírito manifesta, nós não somos iguais. Nós não, irmãos, cada um tem uma maneira. Cada um está dentro de um propósito. Não tem ninguém de fora. O Espírito não é um privilégio de uma elite. O Espírito não é a reserva de um grupo seleto. O Espírito é manifesto a cada um. Agora, qual é a régua que nivela todos na manifestação do Espírito? Tem uns que é usado na pregação, outros é usado no louvor, outros é usado na intercessão, outros é usado nos dons de curar. Isso aí já é outro. Mas cada um, o Espírito manifesta a cada um. Mas qual que é a régua? Qual que é o parâmetro dentro dessa abordagem completa e ao mesmo tempo individual do Espírito Santo para o que for útil? Ou seja, Deus, no propósito do Espírito Santo e na manifestação do Espírito Santo, no plano de Deus, Ele contempla a todos. Você está incluso no plano soberano de Deus. Você também faz parte, o Espírito também manifesta em você. E a métrica, o ponto que nivela todos, é que o Espírito manifesta em mim para o que for útil. Para o que for útil. Útil. Útil para Deus. Necessário.
Útil é a palavra, é a raiz da palavra utilizar, que serve para alguma coisa. Útil é a palavra que denota o senso de finalidade. Útil é a palavra que denota o senso de propósito. Propósito. Ou seja, o Espírito Santo manifesta a cada um para um propósito. Para o propósito de Deus. Ou seja, para que Deus? Qual é a manifestação do Espírito na minha vida? Aí você tem que perguntar para você mesmo. Se o Espírito manifesta na minha vida, eu estou sendo útil no quê? No que a manifestação do Espírito Santo está sendo útil para a obra de Deus? Está sendo útil para o reino de Deus? Está sendo útil para o propósito de Deus? A métrica é ser útil, a métrica é o propósito. Porque tem muitas pessoas que se sentem um nada, estão na igreja, mas falam, eu não sirvo para nada. Não, Deus te trouxe aqui para um propósito, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te usar. Deus te trouxe aqui porque você é instrumento na mão dEle, para um propósito específico. Você não está aqui de maneira aleatória. Você não está aqui por uma mera casualidade. Você não está aqui por uma mera ocasião do destino. Você está aqui e o Espírito manifesta em sua vida para o que for útil. Louvado seja Deus. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você tem que ir. Tudo no reino de Deus é um senso de utilidade, um senso de propósito. E por isso que você não pode se apartar do teu propósito, porque é nessa linha que o Espírito Santo nos faz ser felizes na obra. Quando nós sabemos que somos úteis. Quando nós temos a consciência de que nós servimos. Quando nós temos a consciência vinda da parte de Deus de que a nossa presença faz a diferença. De que o que você faz a diferença para o reino de Deus. Há diversidade de dons, de operações, de ministérios, e a manifestação é dada a cada um. Irmãos, é dado. O que nós recebemos da parte de Deus, a manifestação que é dada pelo Espírito na minha vida, não depende do que eu faça, do que eu fiz ou deixei de fazer para Deus. Não depende do esforço humano. Não depende da minha capacidade intrínseca, mas depende daquilo que Ele me deu. É do que Ele te deu. Ninguém pode dar do que não tem. Por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Porque você só pode dar o que você tem. E se você tem é porque você recebeu. E se você recebeu é porque o Espírito te deu. E você jamais poderia comprar, você jamais poderia auferir, você jamais poderia conquistar pelos teus próprios esforços aquilo que o Espírito Santo concede mediante a graça divina. De tal modo que se eu recebi de graça, se eu recebi a capacidade, a manifestação de Deus na minha vida, eu não posso deixar de ser útil na casa de Deus. Eu não posso deixar de ser útil na igreja de Deus. Eu não posso sonegar aquilo que Ele me deu. Os dons espirituais não trata de talentos humanos. Não trata de talentos auferidos pela capacidade humana, mas é algo que Deus manifesta em nossas vidas para nos tornar útil no seu reino e na sua obra. E eu não posso sonegar o que Deus me deu. Eu não posso sabotar. Eu não posso sonegar, eu não posso sabotar, eu não posso boicotar aquilo que Deus me outorgou gratuitamente para
ser útil. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Esses são os pilares da operação do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo por meio dos dons, nada tem a ver com exibicionismo, nada tem a ver com propaganda, nada tem a ver com poderes, com superpoderes, com esses superpoderes, com esse mirabolismo, com essa pirotecnia gospel evangélica que tem por aí, onde a pessoa que supostamente detém um certo dom maravilhoso, ele é colocado num pedestal de veneração, como se dele emana. Não tem nada com isso. O dom é dado a cada um. O dom é ministrado à igreja, outorgado à igreja pelo Espírito Santo. E se nós não seguirmos esses parâmetros, nós corremos o risco de nos enveredarmos pelo caminho do engano, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tem muita gente que se envereda nessa ilusão espiritual, nesse vento de falsa doutrina. E conforme Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, não deixando de congregar, como é costume de muitos, e vai atrás desse tipo de coisa. Veneno na panela, reluz como ouro, mas é um embuste de almas para aprisionar almas, psicológica, emocional e espiritualmente. Forças demoníacas operam para amaldiçoar pessoas que não se acautelam, os incautos se tornam presas dessas fantasias. Fantasia, irmão. Porque a Bíblia não está dizendo nada disso. A Bíblia está dizendo que o dom é dado a cada um. Louvado seja Deus. Ninguém é dono de dom. Nós não somos dono de dom? Nós não somos dono de dom. Irmãos, a Bíblia diz que todas essas bênçãos te seguirão. Está lá em Deuteronômio 28. Mas o que tem de gente que não entendeu essa ordem divina, que se nós agradarmos a Deus, as bênçãos vão nos seguir. Mas tem pessoas que em vez de agradar a Deus, para que tenha como consequência as bênçãos seguindo ele passa a seguir a bênção. Ele está correndo atrás de bênção. Ele está correndo atrás disso. Irmão, agrada a Deus, sirva a Deus de todo o coração, que não vai faltar bênção, não vai faltar vitória, não vai faltar milagre. Irmãos, interessante como a Bíblia diz, né? Olha só, a Bíblia diz assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um. E aí, daqui para frente, eu não vou entrar no pormenor, porque já está dando a hora. E aí ele vai falando, a um manifesta a sabedoria, a outro manifesta o conhecimento, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a interpretação das línguas, a outro a variedade de línguas, o outro a profecia, outro a fé, outro operação de maravilhas, outro os dons de cura. Ele vai pormenorizando, vai ramificando a maneira como Deus opera, desdobrando, desembocando nos 9 dons do Espírito. Amém? Mas ele diz, a um é dado, mas lá na frente, um pouco mais adiante, ele vai dizer assim, buscai com zelo
todos os dons. Ora, se é dado, por que eu tenho que buscar? Se é dado, por que eu tenho que buscar? Irmãos, é aí que está o segredo. Eu busco aquilo que Deus já me deu. Eu não busco o que Deus não me deu. Eu não saio, a minha vida não é uma busca ao encontro do indefinido. Não, senhor, não, senhora. Eu não saio atrás do indefinido. Eu não saio correndo atrás do vento. Eu não saio, irmãos, eu não saio correndo atrás de avião para querer pegar o avião, não. Você já viu esses doidos que saem correndo atrás de avião? Eu busco aquilo que Deus me deu. Eu aspiro, eu desejo, eu anelo, eu me lanço, eu me projeto, eu me coloco o meu foco, a minha aspiração, o meu desejo, o meu treino, a minha habilidade, o meu pensamento naquilo que Deus me deu. Eu busco o que Deus me deu. Deus já te deu, mas você tem que buscar. Quando eu ministrava aula na ETAD, você vai ver que existe o lado de Deus e o lado humano. Então, por um lado tem o que Deus projeta para mim, o que Deus determina para mim, o que Deus designa para a minha vida. É o plano perfeito de Deus, é a vontade soberana de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas para que esse plano, para que esta realidade, para que este propósito se efetive, de fato, necessário se faz que cada um de nós nos lancemos naquilo que Deus nos deu. Deus te deu, mas se você cruzar os braços, Deus te deu, mas se você ficar deitado em berço esplêndido, Deus te deu, mas se você ficar aí marcando toca, Deus te deu, mas você nunca vai sentir o gosto do que Deus te deu. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente busca. Irmãos, Deus determinou uma bênção para a minha família, e eu preciso buscar essa bênção, porque eu não estou num caminho incerto, eu não estou numa aposta de um jogo de azar, eu não estou numa aposta de probabilidade aleatória, em que pode ou não dar certo. Não, a bênção de Deus não é pode dar ou não, negativo. A bênção de Deus é certa, a bênção de Deus é firme, a bênção de Deus é altaneira, a bênção de Deus é prometida por um Deus verdadeiro e soberano, e cuja palavra não falha, cuja palavra não dormita, cuja palavra não sucumbe diante das circunstâncias mais adversas. Um Deus que me intima, que me chama e que me leva à sua presença para a glória do seu nome. Louvado seja Deus.